Abençoe sua vida abundantemente. Estamos hoje aqui falando pelo canal, mais uma vez o canal do YouTube e também pelo Facebook. Eu sou o apóstolo Palhuca e hoje eu trago mais um pão quente nessa reflexão de ensinamento, a qual o tema nós falaremos sobre estar amigado. Estar amigado exatamente como que as igrejas veem uma pessoa amigada. Nós, pastores, somos confrontados diariamente com essas perguntas. Será que o mal está no meu casamento derivado de eu estar amigado com meu marido, ou amigado com meu marido, ou amigada com a minha esposa? Enfim, hoje os valores foram trocados, né? Hoje as pessoas se relacionam homem com homem, mulher com mulher, obviamente, mas esse não é o tema que eu venho trazer hoje. Ainda traremos em outras oportunidades do quadro Pão Quente do Céu, traremos outros temas como o homossexualismo, como o lesbianismo, né? E outros temas mais polêmicos. Mas hoje, nesse curto espaço de tempo, eu quero falar sobre se estar amigado, que é um termo muito usado aqui no Brasil, né? O termo de quando você se amiga, se ajunta com uma pessoa, e muitas igrejas até proíbem a pessoa de tomar Santa Ceia, pelo fato dela estar amigada, pelo fato dela não ter ainda um papel registrado num cartório. O que mais me chama a atenção, que não é tão notório o fator da bênção da igreja sobre o casamento, mas é muito mais notório o fator do papel em si, do registro de cartório em si. Eu até concordo que a Bíblia nos ensina que nós não devemos ter do que nos envergonhar. Nós temos que estar muito bem com a sociedade em que vivemos. O senhor e a senhora devem estar em dia com a sociedade que você vive. Isso é o padrão. Todos nós, apesar de sermos salvos no Senhor Jesus, nós ainda estamos na Terra. Entende? Você ainda vive aqui no planeta Terra. Então devemos sim respeitar as leis, as autoridades. A Bíblia fala categoricamente que nenhuma autoridade é estipulada se não for por Deus, né? Nenhuma autoridade é colocada lá se não for permissão do céu. Então, obviamente que devemos, sim, como bons cidadãos, dar bom testemunho. Obviamente que devemos procurar estarmos corretos diante a sociedade, seja evangélica, secular, católica, seja qual for a sociedade. Nós devemos viver o padrão que nos é estabelecido como cidadãos. Obviamente que você deve procurar, sim, se casar registrado no cartório, para que amanhã ou depois, imagina, um neto, o senhor não é casado legalmente, falando por uma questão legal com a minha avó, né? Isso ficaria muito chato, na minha opinião. Portanto, eu recomendo sim, como pastor, que você deve procurar a legalização do seu casamento, legalizar, né? Por uma questão de sociedade, obviamente, uma questão de testemunho diante aos olhos daqueles que veem. Não é nem legal, na minha opinião, a palavra amigado. Amigado são dois amigos, não é esposa e esposa, né? Então, concordo plenamente que você deve lutar, e há muitos casos que eu tenho atendido de mulheres, mas eu quero casar, apóstolo, e ele não quer, ou então vice-versa, ele quer e ela não quer, ele se converteu e decidiu e ela não quer casar. Enfim, jamais isso pode atrapalhar o seu relacionamento com Deus.
jamais isso te atrapalhará na tua vida espiritual. Jamais isso se tornará uma legalidade no mundo espiritual a tal ponto de achar que você não é feliz devido a uma maldição, que é essa maldição de se estar amigado ou amigada. Tira isso da cabeça. Isso é religiosidade, na minha opinião pura. O mal não pode tocar em você somente porque você é uma pessoa amigada, somente porque você não tem um papel vindo de um cartório, você não é legalmente, aos olhos da sociedade, casado no matrimônio ou casada. De maneira alguma eu deixaria de servir uma Santa Ceia a um membro que quer casar, mas não consegue casar porque a outra parte não quer. Vieram os dois do mundo, e hoje no mundo a coisa só vem piorando na grande realidade, né? Os países da Europa não estão nem mais casando uns com os outros. A cultura agora é contrato de casamento, a cultura agora é se juntar para ver o que vai dar. Isso vem lá de fora e no Brasil tem crescido a cada dia. Está se acabando o termo casamento, que é muito ruim, porque o casamento ele vai oficializar de duas maneiras. Existe a maneira espiritual, que é se tornando uma só carne com a pessoa, e a maneira legal, que é o cartório onde você se registra casada junto com essa pessoa. Então, que você venha a entender que nesse vídeo explicativo, nesse quadro do Pão Quente do Céu, que vai te prejudicar o fato de você estar amigado socialmente, não te prejudicará espiritualmente de maneira alguma. No espiritual, quando você constitui uma família e se une a essa pessoa, se tornam ambos uma só carne, aos olhos de Deus já estão casados. Não é um papel de cartório que vai fazer a diferença. Porque se fosse assim, como seria antes de se ter cartório no mundo? Então ninguém era casado aos olhos de Deus. Então vamos quebrar um pouco desse tabu. Não estou dizendo que você não deva oficializar aos olhos da sociedade o seu casamento. Isso é muito bom. Mas isso, uma vez que você não consegue, não se preocupe que o diabo não terá legalidade na tua vida. Não terá, os espíritos malignos não terão legalidade no seu casamento, na sua família, no seu relacionamento, só pela falta de um simples papel feito pela mão dos homens. Entende? Então é muito comum as pessoas me perguntarem, mas será que não deu certo porque nós estávamos amigados? Será que não deu certo porque nós não casamos no cartório? Para com isso, irmã. Para com isso. O espiritual é a obediência a Deus. A obediência a Deus, a partir do momento que você casa, você se torna uma só pessoa com aquela. Obviamente vão seguir uma vida juntos, né? E uma série de outros fatores que pode sim criar legalidade espiritual, mas uma delas não é de maneira alguma o fato de você estar amigado. Agora, aos olhos da sociedade, você deve sim procurar se regularizar. Então eu serviria ceia tranquilo para um membro que está amigado sim, porque um simples papel, de maneira alguma, aqui o telefone toca a todo momento, né? Não para o telefone do estúdio. De maneira alguma eu deixaria de servir Santa Ceia para uma pessoa por causa de ela estar amigado ou amigada ou não, né? De maneira alguma, de forma alguma. Então fica aí esse pão quente nesse quadro de hoje para você. Regularize a sua situação, mas enquanto não se regulariza, jamais Deus vai virar as costas para você. Jamais o diabo terá, por causa disso, uma legalidade na sua vida, de maneira alguma. A Bíblia diz que não podemos ter do que nos envergonhar. É o que as Escrituras nos ensinam. Então, obviamente, é uma vergonha você estar amigado. Então, obviamente, não é legal.
né? Como eu já citei aqui o exemplo de um neto chegando para você, o senhor nunca casou com a minha avó, o senhor nunca casa, a senhora nunca casou com vocês são amigos, né? Pense nisso, tá bom? Que Deus te abençoe abundantemente. Fique com Deus.